Está no ar mais um Top News com o fechamento de mercado, as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo, além de entrevistas com os melhores especialistas do mercado. Eu sou Felipe Brosco e já quero deixar aqui uma ótima tarde para minha companheira, a Débora Oliveira, que vai junto comigo tocar aqui esse fechamento de mercado. Tudo bem, Débora? Tudo ótimo, Brosco. Uma ótima tarde para você, para todo mundo que está aí nos acompanhando. O Switcher fez uma pegadinha aqui conosco, a Renata, né? Débora, 15 segundos, aí vem e volta você no ar. Foi de propósito. Eu entrego, hein, Renática? Eu entrego. Mas uma ótima tarde para todos vocês que estão nos acompanhando. A gente tem, né, uma quinta-feira animada aí para essas bolsas, depois da decisão do Banco Central aqui no Brasil. A gente tem aí uma boa disparada dos setores. Então vamos lá dar uma acompanhada para esse Bovespa que conseguiu recuperar os 106 mil pontos. Olha só, né, que boa alta a gente não via desde lá no final de junho, ou seja, praticamente um mês aí fora desse patamar. E aí, é claro, efeito somente da Selic, isso aí, né? Efeito da decisão do Copom, que com o reajuste anunciado dessa quarta-feira, já sinalizou ali o fim, né, do ciclo desse aperto monetário aqui no Brasil, desse ajuste aí, dessas altas do ciclo, né, dos juros aqui do Brasil. E aí o varejo, que é um dos setores mais impactados nessa história toda, já começou a responder muito bem, além da tecnologia. Magazine Luiza sobe agora 14,68%. Junto com Magazine Luiza no varejo, a gente tem Via subindo 13,36%. Além disso, ainda tem outros papéis do setor. Grupo Soma subindo 9,26%, Pets subindo 7,41%, enfim. Vários papéis aqui do setor de varejo em alta. Cash 3 aí na tecnologia vai liderando aqui 16,81% de alta agora. E além disso, o setor de construção, Exitec sobe 7,89%, Cyrela e MRV já aparecendo aqui, ó, MRV 13,93%. São aqueles setores que, inclusive, a gente estava acompanhando já nessa quarta-feira, na expectativa pelo resultado, né, do Copom, já vinha performando aí no patamar positivo e hoje foi expandindo ainda mais esses ganhos. Aqui, na outra ponta, nas quedas, a gente tem BRF caindo 2,47%, no setor de frigoríficos é importante lembrar que temos hoje uma queda do dólar. E aí, né, tanto JBS como a gente também tem aqui BRF em quedas nessa quinta-feira, nesse final de tarde. Prio 3 também está caindo, apesar do excelente resultado da companhia, né, agora pode ter um efeito aí de realização, na verdade, os investidores já poderiam estar precificando porque tinha já uma expectativa de bons números aí para a companhia, agora a Prio está caindo 1,73%. Em relação ao petróleo, deixa eu trazer aqui separadinho para a gente dar uma olhada, olha só, Petri 3, 1,49% de alta, Petri 4, 0,89% de alta, Prio, como eu falei para vocês depois do resultado, cai e Ultrapar também. Vibra Energia, que mais está, né, subindo agora, liderando altas no setor, 3,88%. Lá no setor de siderurgia e mineração, e eu trouxe de supermercado e atacarejo, siderurgia e mineração, vamos lá. A gente tem a Gerdau subindo 3,93%, lembrando que também houve resultado sendo divulgado, né, nessa semana aqui de Gerdau. Gerdau Metalúrgica 4,62% de alta, os Minas também sobe agora 5,55%. A Vale é a menor alta do setor, né, por enquanto. Bradespar também sobe, mas sobe 1,70% e a Vale 0,12% apenas de alta nesse momento. Isso é o mercado por aqui. Vamos dar uma olhada lá fora, nos Estados Unidos. A gente está conseguindo descolar bem, né, lá dos Estados Unidos, inclusive, depois desse resultado do Copom aqui no Brasil. Então, a gente conseguiu ir bem nessas altas, enquanto lá fora, nos Estados Unidos, a gente tem as bolsas operando em sinais opostos. Isso, desde o período da manhã, vem, né, trazendo um pouco mais de volatilidade por lá. Dow Jones está caindo 0,30%, S&P 500 cai 0,17%, NASA, que é a Bolsa da Tecnologia, sobe 0,17%. Em relação às commodities, olha só, a gente tem, nesse momento, deixa eu atualizar aqui para vocês, a minha tela vai me ajudar, vamos lá. Commodities, queda de 2,83% para o Brent que serve de referência para a Petrobras, e já teve um efeito, né? Apesar da gente já ter acompanhado outras quedas aí na cotação da commodity, também, né, dessa paridade internacional, a gente estava um pouco acima do mercado internacional, já era esperado, tinha uma expectativa pela redução do valor do diesel, e a gente vai trazer mais detalhes sobre isso daqui a pouco. O petróleo Brent, então, caindo um pouco mais, voltando para $94 o barril do petróleo Brent. Já o WTI, a queda de 2,43%, com o petróleo cotado a $88. Aliás, eu nem lembro
né? A última vez que eu tinha dado algum barril do petróleo aqui com a cotação nesse patamar de $80 o barril. Esse é o mercado agora por enquanto, viu, Brosco? Depois a gente atualiza aí real fechamento dessa quinta-feira de um mercado bem animado. Já tem clima aqui de sextou. Pois é. E olha, informação importante aí, principalmente com uma categoria gigantesca aqui no Brasil, né, que é a classe aí dos caminhoneiros, porque a Petrobras informou que vai reduzir a partir de amanhã o preço médio de venda do diesel para as distribuidoras, né, em 20 centavos o litro. Esse valor aí passa então de R$ 5,61 para R$ 5,41, uma queda aí de 3,56%. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% aí de biodiesel, né, para a composição do diesel que é comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará então de R$ 5,05 em média, para R$ 4,87 a cada litro vendido na bomba. Segundo o comunicado da empresa, essa redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel. Pois é, e a Braskem divulgou fato relevante nessa quinta-feira, afirmando que a redução da tarifa de importação de alguns produtos químicos vai afetar negativamente os resultados da companhia aqui no Brasil. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior aprovou a redução de imposto de importação via inclusão na lista de exceções à tarifa externa comum do Mercosul de alguns produtos petroquímicos, sob a alegação de que há problemas de abastecimento no mercado brasileiro. Mas no documento, a petroquímica afirma que sempre priorizou o abastecimento do mercado brasileiro e ressalta que atualmente não há indicativos de falta de produto nesse mercado. Perdão. Opa. Quer que eu te ajude? Eu te ajudo aqui. Tá tudo bem, Débora. Obrigado. Então, tá. Olha só, a gestora Urca vai tentar captar aí 500 milhões de reais em uma oferta pública inicial que deve acontecer entre o primeiro e o segundo turno das eleições deste ano. A tese que motivaria aí o investidor a comprar os papéis é que a gestora dá acesso ao mercado imobiliário americano em dólar, o que ajuda então a engordar aí os dividendos. A Urca pretende usar os recursos a serem captados na oferta para bancar a construção de empreendimentos lá nos Estados Unidos, como moradias estudantis e residências, né? Caso se concretize o IPO, as ações da Urca serão aí listadas como BDRs, né? Que são os recibos listados aí na B3, que representam uma companhia estrangeira. O período de reserva dos papéis começa em 29 de setembro, pouco antes do primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. O processo de definição do preço de venda está marcado para 17 de outubro, entre o primeiro e o segundo turno. E também no dia 17 está previsto o encerramento das reuniões com grandes investidores. Bom, e veja agora outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. A Ambev espera que a tecnologia 5G ajude a acelerar a extração de dados das cervejarias e os ganhos obtidos com ela. De acordo com a companhia, há um desafio muito grande, tanto de dados que uma cervejaria produz, quanto da inteligência que esses dados geram. Eles acreditam que o 5G vai conseguir habilitar de uma maneira eficiente em termos de custo e também numa velocidade excelente para aumentar dados. E o Mercado Livre publicou um balanço em que aponta um aumento de 18,6% nas vendas transacionadas na plataforma no país, o GMV. A receita líquida subiu 42% em moeda local. O GMV inclui todas as mercadorias comercializadas da empresa e de terceiros que passam em seu sistema. E a receita se refere ao valor obtido com venda, taxas e serviços. O Mercado Livre informou que gerou 674 milhões de dólares em caixa nas atividades operacionais na América Latina de janeiro a junho. E a Petrobras conseguiu mais 15 dias para tentar a aprovação no Tribunal do CAD à venda da refinaria Isaac Sabah para a Ream Participações. O tribunal está dividido sobre o caso, que começaria a ser julgado ontem, mas foi adiado a pedido da relatora. A empresa tem possibilidade de tentar negociar remédios condicionantes e assim formar uma maioria favorável ao negócio. A falta de consenso entre os conselheiros também foi apontada como risco à operação.
Olha só, um assunto que repercute bastante hoje, né, é que um mês aí após a sua estreia no Brasil, o 5G chegou então a São Paulo hoje, né? A capital paulista é a quinta cidade a ter essa tecnologia em funcionamento no país. Vamos acompanhar um pouquinho então os detalhes numa reportagem, olha só. Antes de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre implementaram a última geração da internet móvel em seus territórios. A partir de hoje, as prestadoras que adquiriram a faixa de 3,5 GHz na licitação do 5G, que ocorreu no fim do ano passado, já podem ativar as estações com a tecnologia. Nesta primeira fase, em São Paulo, seriam necessárias no mínimo 462 estações ativadas até o dia 29 de setembro, data que também foi estabelecida pela Anatel para que todas as capitais brasileiras estejam com a tecnologia liberada. A Anatel disse que recebeu 1.378 pedidos de licenciamento. Ativada nesta quinta-feira, a faixa é considerada a principal para a circulação dos dados na nova geração da internet móvel, porque comporta o 5G mais puro, chamado standalone ou autossuficiente em inglês. É ele que carrega a fama dessa quinta geração da internet móvel, de permitir avanços da tecnologia como a realidade virtual, carros que dirigem sozinhos, cirurgias remotas, além da possibilidade de ligar muitos objetos à internet ao mesmo tempo, de forma massiva e consistente. Mas o que vai predominar, por enquanto, é outro tipo de 5G, que traz mais rapidez à navegação, mas não revoluciona. 70 países oferecem internet 5G desde janeiro, mas apenas 16 o tipo SA, essa tecnologia mais avançada do 5G mais puro. As próximas cidades que devem receber o 5G são Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e Goiânia. Bom, e a gente volta a falar agora sobre a tensão entre China e Taiwan, porque nessa quinta-feira o mundo amanheceu com as Forças Armadas chinesas iniciando exercícios militares com munição real em torno de Taiwan. Esse é um dos maiores exercícios já realizados na ilha. Navios da Marinha Chinesa e também aeronaves militares cruzaram por alguns instantes a linha mediana do Estreito de Taiwan. A ilha implantou sistemas de mísseis para rastrear a atividade da Força Aérea Chinesa e navios da Marinha Taiwanesa permaneceram, inclusive, de prontidão para monitorar essa atividade na região. Taiwan ainda acusa a China de conduzir efetivamente um bloqueio. As manobras chinesas afetam 900 voos e rotas de navios na região. Pois é, Nancy Pelosi foi embora, mas o estrago está feito, aí a tensão continua, né? Esses exercícios aí acontecem justamente um dia após a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos à ilha, né? A ilha que Pequim considera território chinês e devem terminar só no próximo domingo, esses exercícios aí da China. A informação foi divulgada, inclusive, pela televisão estatal de lá. O Comando Oriental da China disse que completou vários disparos de mísseis convencionais em águas ao largo da costa leste de Taiwan na quinta-feira, como parte dos exercícios planejados. O Ministério de Defesa da ilha disse que projéteis também foram disparados nas águas ao nordeste e sudoeste. Poucas horas depois de que Pelosi partiu para a Coreia do Sul, aeronaves não identificadas sobrevoaram a área das ilhas Kinmen, perto da costa continental. E a imprensa do Japão afirma que mísseis de exercício militar da China caíram em águas do país. Segundo a mídia japonesa, 5 mísseis dos 11 que foram disparados por Pequim em exercício militar próximo a Taiwan, em resposta à visita de Nancy Pelosi à ilha, caíram na zona econômica exclusiva japonesa, a cerca de 370 quilômetros da costa, segundo Tóquio. O incidente, inclusive, é inédito na história dos dois países. A China ainda não se manifestou sobre essa acusação do Japão. O governo de Taiwan confirmou os exercícios e disse ainda que navios da Marinha Chinesa e aeronaves militares chegaram a cruzar por alguns instantes essa linha mediana do Estreito de Taiwan, marcando, que tem ali a marcação que separa os países. Pequim argumentou que esses exercícios militares, assim como outras manobras feitas nos últimos dias em torno de Taiwan, são justas e necessárias e culpou os Estados Unidos e seus aliados por essa escalada das tensões.
Pois é, e não é só no campo militar, não. Os conflitos acontecem aí no campo cibernético, né? O governo de Taiwan diz que vários de seus portais têm sido alvos aí de hackers. Em um comunicado divulgado, o Ministério da Defesa Nacional sustenta que manterá o princípio de se preparar para a guerra sem buscar a guerra, com a atitude de não escalar o conflito ou causar disputas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que na atual briga por conta da visita de Pelosi a Taiwan, os Estados Unidos são os provocadores e a China é a vítima. E depois da polêmica viagem a Taiwan, a presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, deve visitar ainda hoje, inclusive, né, durante essa quinta-feira aqui no Brasil, a fronteira que separa a Coreia do Sul da Coreia do Norte. Pelosi chegou, né, a Seul na noite de ontem e deve visitar essa zona desmilitarizada. Se essa visita acontecer, Pelosi seria a principal autoridade dos Estados Unidos a passar pela fronteira de Panmunjom desde Donald Trump, que foi em 2019. Nessa ocasião, Trump, que era o presidente americano, se reuniu na localidade com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Pelosi e o presidente do parlamento sul-coreano defenderam uma dissuasão forte e prolongada contra a Coreia do Norte. Também expressaram apoio aos esforços de seus governos para obter a desnuclearização de Pyongyang. E o governo Biden adiou um teste de lançamento de rotina de um míssil balístico intercontinental da Força Aérea para evitar mais tensões, né, com Pequim, enquanto os militares chineses se envolvem aí em uma demonstração de força lá perto de Taiwan. Isso foram informações aí de autoridades dos Estados Unidos passadas nesta quinta-feira e segundo o Wall Street Journal. A Força Aérea planejava realizar o lançamento de teste esta semana da base aérea de Vandenberg, na Califórnia. Mas o teste agora foi adiado, segundo as autoridades. O Pentágono se recusou a comentar. Um oficial de defesa disse que o secretário de Defesa apenas ordenou o adiamento para evitar mais inflamações nas relações com a China. De acordo com o oficial de defesa, este era um teste planejado há muito tempo, mas foi adiado para remover quaisquer mal-entendidos devido às últimas ações da República Popular da China. E o governo dos Estados Unidos deve declarar ainda hoje o surto de varíola dos macacos como uma emergência de saúde pública, segundo o Washington Post. Com isso, o país quer ampliar a conscientização sobre a doença e liberar também um financiamento adicional para combater a propagação do vírus. Mais de 6.600 casos foram confirmados no país desde 18 de maio. Autoridades de saúde tentam aumentar o acesso a tratamento e vacinas contra a varíola dos macacos, mas a oferta da única vacina aprovada pela FDA é limitada. Cerca de 1,6 milhão de pessoas têm maior risco de contrair o vírus, mas só há 550 mil doses disponíveis. E o Senado dos Estados Unidos aprovou a adesão da Finlândia e Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Essa é a mais importante expansão da aliança militar desde os anos 1990 e ocorreu em resposta à invasão da Rússia à Ucrânia. Com o aval americano, falta o parlamento de 7 países membros ratificarem a adesão tanto da Finlândia quanto da Suécia. São eles República Tcheca, Grécia, Hungria, Portugal, Eslováquia, Espanha e Turquia. A Finlândia e a Suécia solicitaram as suas entradas ao grupo em maio desse ano, em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. Em julho, os 30 Estados-membros assinaram um acordo de filiação para permitir que as duas nações se juntem à aliança militar. Até o momento, 23 deles já deram sinal verde para os escandinavos. É isso aí. Bom, a gente vai seguindo por aqui, vamos bater um papo aqui agora nesse momento, antes, né, da gente dar continuidade aqui à nossa programação. A gente ainda vai falar, inclusive, sobre notícias do Brasil, sobre política, mas vamos agora conversar um pouquinho com o Anderson Kawamoto, ele que é investidor profissional, já está aqui para bater esse papo conosco. Quero já dar boa tarde para você, Anderson, seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da BMC News.
Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tava um pouquinho sumido aí, mas voltei, né, Débora? Ah, que bom. Tá tudo bem, né? Tudo ótimo, tudo ótimo. Ah, então tá ótimo. Hoje ainda melhor, né? Com tudo subindo. Ah, então hoje eu falei agora aqui mais cedo, né? Clima de festa, clima de sextou, o mercado tá animado. Vamos lá, vamos falar sobre mercado, vamos falar justamente sobre essas companhias. A gente tem temporada de balanços acontecendo, né? Números muito bons. Antes de chegar, né, inclusive, a falar sobre os mais recentes, eu quero falar sobre Multiplan. Aliás, daqui a pouquinho eu até abro aqui o setor de shoppings para poder a gente dar uma olhada, mas Multiplan divulgou esses resultados referente ao segundo semestre, um lucro líquido que subiu 84% em um ano, né, conforme, claro, foi antecipado já na prévia operacional. Aí eu queria entender do seu ponto de vista, o que mais pesou positivamente para a Multiplan? A gente sabe que, né, com a retomada da economia já existia uma expectativa para que realmente os shoppings tivessem uma certa progressão. Lembro que logo no início da pandemia também tinha muita interrogação em relação ao funcionamento e à continuidade, né, dos shoppings, porque muitos ali falavam, mas com as vendas online, os shoppings vão virar elefantes brancos, tal, é um novo modelo de consumo. E não é bem isso que tem, né, demonstrado nos últimos tempos, aliás, com shoppings até batendo recordes aí, voltando a recuperar número de vendas, aumentando, ampliando esses números, e agora os bons resultados aí, por exemplo, como o de Multiplan. Débora, a Multiplan, ela, desde a pandemia, ela começou a trabalhar a questão do mix e aproveitou a pandemia para redesenhar todo o mix dentro dos seus ativos, né? O perfil de consumo aqui no Brasil, principalmente dentro de grandes centros, os shoppings, eles têm uma preferência no destino, né, principalmente de lazer, e o fluxo do final de semana tem mostrado isso, né? Primeiro por falta de opções, né? E segundo porque no Brasil os shoppings eles estão dentro dos grandes centros, né? Diferente do perfil de shoppings em outras regiões do mundo, como os Estados Unidos, por exemplo. E o e-commerce, apesar do crescimento, né? Ele representa ainda 10, 15%, né? Se a gente colocar um ganho de share aí com muita gordura, 20%, né, do varejo brasileiro. Então, 80% do varejo ainda é físico. E os shoppings, eles acabam trazendo essa captura através do mix. Essa retomada, né, mesmo com a inflação, os shoppings conseguiram, ao redesenhar o mix, principalmente a Multiplan, tirar aquele lojista que estava um pouquinho ruim, que já estava vindo, mesmo em 2019, ainda estava mostrando uma recuperação, mas já estava um pouquinho já em dificuldade, não estava operando tão bem. Ele aproveitou a pandemia para dar uma saída para esses players e trazer players, né, com potencial de agregar valor futuro via o aluguel percentual. O que é o aluguel percentual? O shopping ele também ganha em cima da performance dos lojistas. Então, se você redesenha, né, dentro da sua ABL, que é a área bruta locável, oportunidades de conversão com um aumento de ticket médio, por exemplo, ou adequação do mix a uma evolução do perfil, né? Se a gente parar para pensar, a gente pegar o Shopping Morumbi, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Toda a região começou a se desenvolver em torno do shopping, né? Hoje você pega ali empreendimentos imobiliários, né? A EZTEC tem o EZ Towers ali do lado subindo, tem o Parque da Cidade, você tem complexos que estão sendo desenvolvidos ali ao redor do Brooklyn. Tudo isso vai levando no seu raio primário, né, um perímetro que a gente tem aí de um raio aí de um quilômetro e meio, mais ou menos, que é onde o shopping exerce grande influência, um aumento do poder potencial de consumo. Apesar de ainda, né, a gente ter uma queda de fluxo em relação a 2019, em torno aí de uns 25% a 30%, isso mostra como os shoppings são resilientes, né? Eles têm uma captura ainda muito grande do fluxo comercial, que não voltou 100% ainda, né? A gente ainda está bem abaixo de 2019, porém, o final de semana, como uma opção de lazer, esse fluxo e o ticket médio, ele tem aumentado em comparação a 2019. E diferente do que muitos estavam falando, né, a pessoa está indo no shopping só para usar o ar-condicionado, tomar a casquinha de sorvete, os dados mostram o contrário, principalmente quando a gente vê same-store sales, né, que operações de alimentação, área gourmet, que hoje é a nova âncora do shopping, elas aumentaram
mais de 23%, vestuário teve um crescimento de mais de 45%. Se a gente pegar contra o ano passado, esse crescimento ele foi ainda maior, né? As lojas âncoras, a quase 60% de crescimento. Isso mostra também, né, uma questão comportamental de consumo, que as pessoas começaram a sair de novo, começaram a ir para as festas, eventos, bares, etc., começar a trocar as peças, e a parte de serviços também, né, que trouxe uma retomada bem interessante e fez parte também da mudança desse mix. Fora isso, Débora, a Multiplan ela consegue repassar o aluguel muito bem, né? Então, a gente teve um crescimento de same store rent relevante e a tendência, apesar da gente ter uma melhora na vacância, você vê ainda que tem muito espaço, principalmente em operações de quiosques, algumas operações como o Shopping Vila Olímpia, que você tem um índice de vacância ainda maior, a gente tem essa oportunidade de crescimento. A Multiplan, ela ainda finalizou recentemente a compra 100% do Diamond Mall em Minas, né? E ela tem o Shopping Parque Jacarepaguá no Rio, que foi inaugurado em outubro do ano passado. Foi o recorde de uma inauguração de uma C&A, para a gente ver como que a Multiplan ela acerta, né, no desenvolvimento do mix, no crescimento, e mostra que o setor sim tem crescimento, né? E a empresa sabe alocar bem o seu capital. Certo, Anderson. Bom, boa tarde, primeiramente. Ainda na questão aí do varejo, né, e dos shopping centers, você falou da questão que é um setor muito resiliente. Eu queria saber, essa resiliência, ela se repete de forma mais ou menos homogênea no país inteiro? E essa resiliência deve durar até quando aí, hein? Qual é a expectativa, levando em conta o cenário que a gente tem, principalmente o cenário político, né, que a gente tem nesse ano? Excelente pergunta. E esse tem o perfil de shopping A e AB hoje, ele tem um privilégio, até porque a renda desse público ela é mais inelástica, sofre menos. E um período que a gente tem o salário mínimo equiparado com o custo da cesta básica, né, perfis de shopping CDI eles tendem a sofrer um pouco mais. Porém, eu acredito que nenhum dos candidatos venha com algum discurso, né, pouco favorável à estimulação do consumo, né, ao estímulo do consumo. Então eu acredito que o que a gente virá de news flow daqui para frente, olhando para o cenário eleitoral, ele deve ser positivo para consumo, tanto um lado quanto o outro, uma vez que a gente tem uma eleição bem bipolarizada, os dois tendem a trazer um cenário positivo para o consumo. Olhando algumas regiões, a gente percebe que os shoppings que têm um portfólio, né, um pouco maior em algumas regiões C, D e E, têm visto comportamentos diferentes. Então a gente tem ganho de share em alguns shoppings. Vou dar um exemplo aqui do Shopping Tabuão da Aliança Sonai, né, que acabou ganhando em relação a fluxo e share, porque você teve um aumento do custo de deslocamento, né, desse público para atravessar o outro lado da ponte, que era onde você estava quando você tinha o trabalho físico, né, em 2019, dominando o home office, o presencial, e isso acabava estimulando o consumo nessa trajetória, e hoje essa captura desse público ela se concentrou na região. Diferente de outras praças, por exemplo, o Morumbi Town ou o próprio Shopping Vila Olímpia, né, que aí o comportamento de consumo ele tirou fluxo e, obviamente, conversão. A gente olhando para Nordeste, principalmente Norte, a gente tem algumas regiões que ainda estão sofrendo um pouco mais, que sentem um pouco mais a questão da inflação, diferente para o Sul, por exemplo, Santa Catarina, né, que tem um comportamento de consumo também muito diferente, mas os shoppings da Almeida Júnior, que tem a maior parcela do share lá, estão indo também muito bem. A perspectiva daqui para frente é que sim, o shopping ele consiga capturar essa melhora no consumo, né, uma vez que o wallet share, né, aquele espaço do orçamento
da carteira do brasileiro, o brasileiro tem um perfil já consumista, né? Ele acaba se animando um pouco mais, uma vez que a inflação aqui tem melhorado, né? A sinalização também do fim da alta do ciclo de aumento de juros, ela é muito, muito, muito benéfica para o setor. Acaba trazendo mais investimentos, o investidor começa a olhar também com uma outra perspectiva, né, e isso acaba também atraindo um crescimento e redução de vacância desses shoppings. Eu ainda vejo, tem um fator que vale a pena o investidor olhar com cautela, né, que a gente ainda tem resquício da questão do cenário de suprimentos, principalmente de chips, né. A gente não teve os lançamentos que a gente teve, principalmente no cenário de eletrônicos. Eu acho que os produtos por linha branca, ticket médio um pouco maior, tendem a sofrer mais nesse cenário, e os produtos de ticket médio menor, como vestuário, alimentação, eles tendem a ter um giro um pouco maior. A gente tem ainda a Copa do Mundo esse ano, que ela tende a trazer, né, um crescimento de venda de televisores e alguns eletrônicos, porém, esse ano vai ser bem no fim do ano, né, que é em novembro, que é o mês da Black Friday. E isso acaba tirando do trimestre alguns dias, algumas datas comerciais cheias, que são muito importantes nesse período. Então, como a gente nunca teve Copa do Mundo no fim do ano, a gente não sabe ainda o que vai acontecer com o cenário de varejo. E aí isso pode favorecer também as operações de e-commerce nesse fim de ano, tá? Ô Anderson, mais um aqui, só para poder a gente fechar, né, esse setor de shoppings. Eu vi que o IGPM deu uma desacelerada, inclusive, né, nesse mês em relação ao mês anterior. Mas no ano ainda a gente tem um IGPM aí na casa dos 8%, se não me, aqui, 8,39% ainda de alta acumulada no ano e de mais de 10% nos últimos 12 meses. Mas desse mês imediatamente, aqui do mês passado, variou 0,21%. O anterior tinha sido 0,59%, ou seja, está trazendo uma certa desaceleração. Você acha que isso já pode ser um trigger ali para poder o pessoal já negociar, talvez, aluguéis? Porque a gente sabe que essa questão dos aluguéis também é um peso significativo em relação aos shoppings, né? Então, as lajes corporativas. E isso foi preocupação durante boa parte ali do período da pandemia, muitos, né, proprietários ali, muitos shoppings já negociando essa questão dos aluguéis, né? Então, eu queria entender como que tem estado esse pacto da questão do custo do aluguel, principalmente quando a gente tem de lado a inflação, mas em contrapartida agora a gente tem o IGPM dando uma leve desacelerada. Perfeito, Débora. E essa questão, ela é muito, muito, muito complexa, né? Depende muito do ativo, tá? Da demanda, e da administração também. Então a gente, na própria pandemia, você viu operações como BR Malls e Aliança, elas foram mais parceiras dos lojistas, né? Iguatemi e Multiplan, elas falaram, não, eu confio no meu ativo, eu sei o que eu tenho aqui, eu sei que eu vou capturar e eu vou repassar, né? Quem quiser entrar aqui vai ter que pagar e não tem conversa, né? A Multiplan realmente não tem conversa, ou paga ou não entra. Porém, a gente começa a perceber, né, agora, e acho que as medidas do governo atual tiveram mais impacto do que o próprio aumento de juros, né? O aumento de juros ele acabou até dificultando um pouquinho a atividade. Mas a gente teve um crescimento da massa salarial bem interessante, né? Redução da taxa de desemprego. A tendência daqui para frente, na minha visão, é de que tem uma melhora nesse cenário, e a gente pode ter uma estabilização nos preços, mas o aumento dessa demanda começar a reduzir mais a vacância. Então, acho que a taxa de vacância, nesse cenário, ela vai ser um indicador que pode começar a melhorar e trazer esse incremento no faturamento. A questão dos aluguéis, eu acho que historicamente eles sempre repassaram, né? Porém, quem fechou contrato novo agora, né, você tem 5 anos para cumprir e vai ser difícil você conseguir algum tipo de negociação. O que o lojista consegue negociar é alguma coisa no condomínio, alguma coisa no fundo de promoção. Isso dá para sentar com o shopping, dá para você conversar, dá para você, né, mostrar. E muitos lojistas têm feito isso, né? Agora, na taxa de aluguel,
isso já é um pouquinho mais difícil, né? Em contrapartida, o shopping tem um argumento muito bom, que é o que, cara, a tua venda aqui está aumentando exponencialmente, né? Então eu estou repassando aqui, mas a tua venda também está aumentando. Se a venda estivesse caindo, aí tudo bem. Aí você teria uma argumentação muito mais forte e o shopping poderia abrir mão. Um ponto que vale a pena se atentar, do outro lado do consumo, é que a gente tem visto um aumento da inadimplência, né? A gente teve um crescimento da concessão de crédito expressivo também, se a gente olhar de janeiro até agora, mas a inadimplência ela saiu ali próxima de 4% e já está acima dos 5%. Tem que ficar de olho nesse número, se vai continuar aumentando, se o que tem vindo de venda de algumas varejistas vai de fato, né, se transformar, se o PDD vai aumentar, mas num geral acredito que o pior já tenha passado. Tá ótimo. Anderson, eu vou pedir para você aguardar aí um pouquinho, só enquanto a gente vai trazer aqui uma informação que acaba de chegar aqui para a gente, sobre os silos do Porto de Beirute. Os silos desmoronam, né, bem no aniversário da explosão mortal, que deixou centenas de mortos, né, há 2 anos, 2020. A gente vai trazer mais informações sobre isso, porque grande parte desses gigantescos silos, aliás, a gente acompanha agora aí essas imagens que, né, vocês estão vendo nesse momento aí na tela, são desses silos gigantescos de grãos, né, do porto lá de Beirute, que acabou desmoronando 1 hora antes de centenas de pessoas se reunirem no local, gente. Isso para poder marcar esse segundo aniversário da devastadora explosão de 2020, que matou quase 220 pessoas e aí sim feriu mais de 6.000 pessoas e causou danos no valor de bilhões de dólares. Os restos danificados dos silos começaram a desmoronar nessa semana, depois que vários desabaram no domingo, com as autoridades, inclusive, alertando que mais silos podem seguir, né, desmoronando a qualquer momento. Mas olha só, essas imagens assim, já marcam bastante, né? A gente vê que realmente estão ali em ruínas, né? São apenas ali os destroços praticamente ali sustentados, sabe-se lá Deus como, nesses 2 últimos anos, né, Brosco? Exato. E já aparenta um sério risco, né? Só de olhar. Imagina Sim. que centenas de pessoas estariam ali 1 hora seguinte para comemorar fazer uma memória a esses 2 anos dessa explosão que realmente marcou bastante, né, causou muito pânico na região, inclusive para as pessoas que moravam na redondeza e mais ainda para aqueles que estavam no local, né? Esses silos aí serviam, na verdade, aí como um memorial, né, mais ou menos o que a gente observou lá nos Estados Unidos, nos prédios, nas torres gêmeas que desabaram, né, o que sobrou ali, as pessoas levaram ali como um memorial ali, sempre ano a ano iam relembrando a tragédia. E nesse caso aconteceu mais ou menos a mesma coisa, mais um incêndio aí de semanas, aí, como a Débora trouxe aí, que começou aí com grãos aí que fermentaram, inflamaram aí no calor do verão por lá e aí então ocorreu esse incêndio aí, resultando aí no desabamento então desses silos, mas o que seria realmente, a gente poderia ter uma nova tragédia aí se acontecesse um pouco mais tarde. E só para a gente relembrar o fato, acho que a gente tem, olha só que impressionante essa imagem aí de um pedaço aí desses silos desabando aí. E só para a gente relembrar, né, essa imagem que chocou o mundo inteiro, acho que a gente tem até essas imagens dessa explosão que aconteceu lá em 2020, mais especificamente aí no dia 4 de agosto de 2020, aí, foi uma explosão aí causada aí por 2.750 toneladas de... vamos acompanhar aí nas imagens que são realmente impressionantes. Parece realmente uma bomba nuclear, né, essa explosão que a gente presenciou em 2020. Foram aí, então, como eu dizia, 2.750 toneladas de nitrato de amônio aí, que estavam armazenadas aí irregularmente e que causaram aí essa explosão, matando então aí mais de 200 pessoas, deixando mais de 6.000 feridos e cerca de 300.000 pessoas desabrigadas lá em Beirute. Então foram imagens que repercutiram demais por diversos ângulos. Olha só,
Essa aí a gente lembra bem aí que foi filmado aí por uma embarcação numa certa distância ali, ó, e realmente a gente acompanha aí, parece realmente uma bomba nuclear ali explodindo. É uma imensa Chocante, coluna né? de fumaça que sobe logo no momento quando tudo acontece, depois vê o impacto gigantesco. Eu lembro que na época vários vídeos circularam pelas redes sociais de pessoas que moram na Redondeza e aparentemente não tão perto assim, não é na frente, né? Algumas quadras de distância, mas que foram impactados. Eu lembro de imagens de pessoas ali tendo que sair correndo, porque os vidros, né, de janelas, de portas de apartamento, todos também explodiram junto, né, com essa explosão desses... Acho que essa imagem, inclusive, olha só. Sim, é exatamente essa. Eu lembro muito claramente dessa imagem, na época, né, viralizou até nas redes. A pessoa estava ali filmando, mostrando a coluna de fumaça, depois ela mesma acaba sendo impactada, né, por essa explosão que, como você muito bem falou, Brosco, mais parece uma bomba atômica, né, com uma bomba nuclear, né, quando explode. Olha só, até na água mesmo você vê o impacto de barcos, embarcações que estavam ali, né, na Redondeza. Pegou muita gente que estava ali, claro, que mora nessa região de surpresa. Esse é um porto de grande importância, né, na região, né, inclusive comercialmente falando, ali a gente sabe que existe uma rede comercial muito grande. E no final das contas isso saiu impactando bastante moradores da região, enfim, foram mais de 200 mortos. Eu não sei se você lembra também, Débora, a gente teve uma imagem que foi bastante impactante de um casamento que acontecia nesse momento aí, que estava sendo, claro, filmado e de repente foi aí atingido pelo impacto do calor aí, né, dessa explosão e também por até estilhaços aí decorrentes dessa explosão. Não sei se são essas, olha aí, não são essas imagens, mas aí essas imagens mostrando aí um panorama da cidade ali logo depois da explosão. Até lembra um pouco do que a gente vem assistindo na Ucrânia, né? Infelizmente. São explosões, claro, também na Ucrânia são por mísseis, aí não teve esse propósito de um país, ainda bem, né, atacando o outro, mas era um armazenamento indevido, irregular e que acabou nessa tragédia gigantesca e quase reportava outra agora, 2 anos depois, né? Que bom que foi antes dessas centenas de pessoas chegarem no local, né, para memorar essa tragédia 2 anos depois. Que bom que ainda não estavam essas pessoas no local, não há relatos, por enquanto, pelo menos, de vítimas, né, nem de feridos, enfim, nesse desabamento que aconteceu agora desses silos, viu, Brosco, 2 anos depois, lamentável mesmo. E é bom a gente falar, além da dor aí de toda a tragédia, a gente tem também esse problema aí das investigações que estão aí, de acordo com as informações, obstruídas aí nos últimos 2 anos, há alegações de obstrução política, inclusive, aí o grupo político que controla o país ali estão na vanguarda aí dos esforços aí para tentar inviabilizar essa investigação. Então, como se não bastasse a tragédia em si, ainda as pessoas sofrem, a população sofre com essa questão da investigação aí sendo obstruída. Que às vezes realmente acontece facilmente em diversas situações. Nesse caso, como tem um porto envolvido, como se tem, né, exportações e tudo mais, isso com certeza atrelaria a questões políticas, infelizmente. Bom, então essa informação, esses silos aí do porto de Beirute que desmoronaram bem no aniversário de 2 anos da explosão, 1 hora antes, né, de centenas de pessoas chegarem no local. É isso. Vamos voltar aqui com o Anderson para poder a gente continuar conversando com ele, né? Anderson, infelizmente, essa era uma notícia que acabava de chegar aqui para a gente precisava atualizar. Graças a Deus, dessa vez, sem uma tragédia, né? Nenhum registro de feridos até então, até o momento. Então, agora sim, a gente continua aqui o nosso papo, Anderson, para poder falar sobre o setor também de alimentos, né? De varejo, que a gente já vinha conversando com você, a gente já conversou aqui sobre as situações do shopping, então, resultados de Multiplan, mas eu também quero trazer o varejo de alimento, né? Veio aí com um balanço no segundo trimestre de 2022, de maneira geral, com a inflação alta, atingindo praticamente todos os negócios. O que era de se esperar, né, Anderson? Só da gente ir no supermercado, a gente sabe que R$100 hoje não é aqueles mesmos R$100 de 6 meses atrás em relação às compras.
Então isso de qualquer forma poderia realmente impactar. Eu queria entender do teu ponto de vista, né, até que ponto também essa inflação pode continuar ainda perpetuando nos próximos resultados, né? É um bom ponto. Eu acho também, Débora, que o pior já passou nesse cenário. É claro que isso tem um impacto macro que a gente não consegue, né, fazer uma previsão, pode estourar uma outra guerra, né, os portos lá fora ficarem travados de novo, a gente tem algum problema em relação à cadeia de suprimentos, mas o próprio Auxílio Brasil, ele tende a ajudar e beneficiar e com certeza alguma exposição, por exemplo, a players como Gemat, né, o Grupo Mateus no Nordeste, tende a capturar bem esse auxílio. Eu acho que esse é um setor que tende a capturar bem esse tipo de ajuda nesse cenário e que tem uma diferença grande quando a gente começa a ver uma melhora da inflação. As operações de atacarejo têm se mostrado super resilientes, né? Dentro de Carrefour, a operação do Atacadão mostrou bons números, a gente tem o Açaí. Eu acredito que as empresas também, elas entenderam esse cenário e souberam atuar de maneira mais rápida, né? Então você vê um crescimento, uma expansão muito forte do share de gôndola de marcas próprias, né? E esse consumo ele se materializando, então você teve um aumento desse tipo de produto. Então você muda a marca, mas você não deixou de consumir uma determinada categoria, né? Em outras categorias você procurou um substituto, né? A proteína vermelha para uma outra parte, ou uma proteína branca, mas o ticket médio no fim do dia ele acabou ficando o mesmo, né? O volume pode ter mudado um pouco, mas eu acredito que o cenário daqui para frente também seja de um pouco de alívio, de melhora, e eu acredito que a gente começa a ver o impacto também do Auxílio Brasil daqui para frente, principalmente nas regiões mais pobres, nas operações que conseguem capturar isso, e o Grupo Mateus pode ser uma que pegue esse auxílio na veia, por exemplo. E a gente tem o Grupo Pão de Açúcar, né, Anderson, que não oferece aí produtos nos mesmos moldes, né, e que por outro lado aí foi o que mais sofreu, né? O Grupo Pão de Açúcar tem uma questão. Primeiro, uma parte do mercado defende a tese da soma das partes, né, que tem um prêmio grande, aí tem uma simetria muito positiva, mas operacionalmente a verdade é que o Grupo Pão de Açúcar ele perdeu um pouco ali do como ele é percebido na ponta do consumidor, né? Qual que é o posicionamento real do Grupo Pão de Açúcar? É brigar no high-end, é se posicionar no topo da cadeia de consumo e trabalhar o mercado premium, que a gente viu aumentar a quantidade de concorrentes, né, nesse cenário. Tem o Grupo Zafra expandindo, a operação do Grupo Zafra aqui em São Paulo começou a crescer bem. Você tem algumas operações que começaram a adentrar também nos condomínios, né? Que você acaba capturando muito daquele consumo do dia a dia, aquela emergência que você precisa resolver alguma coisa, aquele consumo por impulso, você acaba resolvendo, né, nesse tipo de operação. Não teve um crescimento tão grande do digital nesse cenário, e um aumento de players de bairro, né, muito forte, que seria o Pão de Açúcar, o crescimento do Pão de Açúcar Minuto, mas ao mesmo tempo você teve o Carrefour Express crescendo bastante, e você acaba brigando muito por uma operação de conveniência, um consumo de conveniência, né? Você coloca porções menores de acordo com aquele bairro, etc, tal, mas o grosso do consumo que acabou capturando foi o atacarejo. Então eu acho que o mercado olha também uma perspectiva, né, futura em relação à operação em si, com um pouco de dúvida, né? E eu acho que isso se refletiu na cotação. Açaí também é um outro papel que a gente pode falar um pouco sobre isso. Além, a gente já falou de Pão de Açúcar, já falou do varejo no geral, a gente também tem açaí que está, né, nesse bolo todo, para poder a gente fechar esse setor no caso agora entrando para o atacarejo. Açaí também, além de ser o atacarejo, também traz preços mais populares. Você acha que isso pode mudar também alguma coisa, impactar alguma coisa no resultado da companhia pela diferença de público-alvo?
Eu acho que sim, e o trabalho que o Açaí tem feito, ele é espetacular, né? Fora os ativos que eles vão capturar agora com as operações do Extra, o fato deles conseguirem aumentar a venda por metro quadrado, mesmo nesse cenário, é impressionante. O trabalho que está sendo feito lá dentro, né? O crescimento que a gente tem embutido daqui para frente é espetacular, e eu acho que é um dos grandes players aí que tende a consolidar essa fatia do consumo daqui para frente. E da mesma forma que o Grupo Mateus faz isso no Norte e Nordeste, eu acho que o Açaí tende a ser o grande vencedor na região Sudeste. Tá certo. Acho que é isso, Débora. Isso. Mais alguma questão? Não. Para a gente já foi aqui. Eu quero muito agradecer. Antes, não, claro, sem me despedir, sem que você nos deixe aqui expectativas, afinal de contas, a gente ainda tem temporada de balanço acontecendo, né? Ainda vai ter muita coisa aí pela frente, a gente com certeza ainda deve conversar por aqui, viu, Anderson? Mas nesse setor, o que a gente pode deixar no radar, o que você tem uma expectativa aí ainda nessa temporada de resultados do segundo trimestre? Olha, Débora, eu acredito que a gente começa a ver uma melhora substancial, até porque a gente vai entrando o terceiro tri, ele é um pouquinho mais sazonalidade no varejo, ela é muito forte, né? Então a gente tem um saldão de estoque aí, começa a mudar a coleção, mas o resultado de Vulcabras me chamou muito a atenção, né? São 8 tris consecutivos de lucro, ganho de share, a questão da Copa do Mundo também influencia, eles têm aumentado muito o share de acessórios e vestuários dentro do crescimento de margem, e a perspectiva daqui para frente é de consolidar esse ganho de share que eles tiveram nos últimos 2 anos, né, fazendo com que o B2B de artigos esportivos eles tenham, né, cada vez mais se relacionado com as marcas Olímpicos, Under Armour e Mizuno. Eu acredito também que o varejo de vestuário, apesar de ainda trazer uma certa pressão de margens, e a gente, né, monitorar a questão do crédito e inadimplência, tende também a demonstrar uma melhora significativa nesse fim de ano. Das operações de fast fashion, a gente também tem dentro de Guararapes inovações bem interessantes, como o FanLab, né, que é uma marca focada no público geek. Você tem a Lojas Renner com caixa super, hiper robusto, né, um mix resiliente. Você tem a C&A fazendo uma série de mudanças dentro da companhia, começando uma operação de crédito, né, o CAP indo super bem, mudança de mix nas lojas. Eu acho que a gente pode começar a ver, né, operacionalmente esses negócios se desenvolverem, começarem a capturar uma consolidação do varejo de rua, de moda, que sofreu muito desde a pandemia. E eu acredito que nos próximos anos a gente tende a começar a ver melhoria de margens nesse setor. Mas a empresa que eu acho mais impressionante nesse cenário todo é a Vulcabras, e eu acredito que ela está só consolidando ainda, só começando esse trabalho. Eu acho que uma crítica, se a gente conseguir criticar alguma coisa deles, é que falta dentro do mix ainda uma operação para compor a parte de lifestyle, né? Eles têm o esportivo na pirâmide inteira de consumo bem desenvolvido. Eu acredito que se eles conseguissem adicionar a parte de lifestyle, aproveitando toda a canalidade que foi desenvolvida, o trabalho de e-commerce que hoje é próprio, o que eles conseguiram fazer com margem na pandemia, ao contrário da Centauro, né, que viu as margens ficarem mais pressionadas, mesmo com o crescimento da Fisia, Nike.com, a Vulcabras tem feito exatamente o contrário. Além de crescer volume, está expandindo margem, e a tendência é da gente continuar esse caminho. Então, a empresa que eu estou mais empolgado hoje para o cenário de consumo no mercado, de longe, é a Vulcabras. Perfeito, Anderson. Muito bom conversar com você. Muito bacana aqui o nosso bate-papo. Queria agradecer a sua participação, Anderson Kawamoto, que é investidor profissional, esclarecendo aqui esse mundo econômico e de mercado aqui para a gente. Valeu, viu, Anderson? Eu que agradeço, contem sempre comigo, e foi um prazer, um abração. Prazer foi nosso, até a próxima.
Até mais. Tchau. Bom, Até, tchau, antes da gente ir para um Obrigada, Anderson. Antes da gente ir para um intervalo comercial rapidinho, o Brusco, eu quero já deixar um recado para vocês que estão aí nos assistindo. Tem muita gente aqui nos acompanhando a nossa programação ao vivo. E eu quero me certificar com você que está assistindo a gente agora. Você já tem uma olhadinha aí, se você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Dá uma conferida se do lado aí do player que você está assistindo, aí que você está vendo, tem um inscrito. E se você já está realmente inscrito. Se tiver se inscrever, você clica aí nele para poder virar inscrito, tá? Depois ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando a gente estiver no ar. E a gente pede isso, claro, que é para poder ajudar a nossa programação a chegar a cada vez mais pessoas, porque toda vez que a gente consegue aumentando os nossos números de inscritos, toda vez que alguém, né, vai lá e notifica e ativa o sininho para poder ter prioridade nas notificações da BMC News, a gente consegue fazer com que a plataforma entenda que o nosso assunto tem relevância, que o nosso conteúdo tem relevância e a gente consegue levar isso a cada vez mais pessoas. Então essa nossa missão aqui é levar para você informação que gera valor, então vamos ajudar a gente também a chegar a cada vez mais pessoas. Conto com vocês, hein? A gente vai para um rápido intervalo que é para você conferir se você já está inscrito no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho a gente volta. BMC News, informação que gera valor. Um dia inteiro, 8 horas de palestras, 6 painéis temáticos, grandes nomes do mercado financeiro. Sara Invest Day, o evento sobre política, economia e investimentos. Troque experiências com quem está há anos no mercado financeiro. Um dia completo de imersão. Dia 20 de agosto de 2022. Sara Invest Day. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta. Deixa eu já trazer aqui informações para vocês aqui desse mercado, inclusive no setor de varejo. A gente tem as maiores altas do dia dessa quinta-feira, né? A gente vem acompanhando, inclusive, desde o período da manhã, um efeito, claro, da decisão do Banco Central aqui do Brasil, né, do Copom, que sinalizou com esse praticamente último ajuste aí até então, né, dos juros, que deve estar se encerrando esse ciclo de aperto monetário aqui no Brasil. E o efeito a gente já está vendo aqui nesse setor de varejo. Magazine Luiza batendo 14% de alta. E já teve maior aqui esses ganhos hoje, hein? Via subindo 13,36%, Grupo Guararapes 9,8%, Pets 6,48%. Amer 3 é a menor alta do setor, mas ainda assim sobe 2,17%. Natura também está subindo 5,02%. Marisa, 5,26%. Grupo Soma, também no varejo de moda, 5,72% de alta. E Lojas Renner, 3,41% de alta. Lembrando que hoje tem resultado da Renner para ser divulgado, né, logo mais. No índice Bovespa, Cash 3 vai liderando as altas lá, vai brigando com o Magazine Luiza, trocando aí esse topo das altas
do dia, Cash 3 sobe 15% nesse momento. Aí a gente também tem o setor de turismo, né, de aéreas e turismo, aqui com a Azul subindo 9,95%. A Gol também segue em alta, lembrando que a gente tinha uma queda do dólar. Deixa eu até mostrar isso aqui para vocês, olha lá, 1,32% de queda, 5,25%. 5,25%, olha isso, Brusco, 5,25% é a cotação, não vírgula. A gente tem uma queda de 1,31% com a moeda americana cotada a 5,25%, agora sim. O setor de construção também está aparecendo aqui nas altas, hein, gente? A gente sabe que o setor de construção também acaba sendo bastante impactado quando a gente tem aí, né, aperto monetário, aumento de juros. Então, a gente já está vendo aqui, inclusive, o setor respondendo bem. Com essa queda do dólar, logo de cara aqui a gente vê as empresas que são mais ligadas às exportações, no caso, frigoríficos, né, setor de frigoríficos, com Minerva, por exemplo, aqui já em queda, BRF também caindo um pouco. E JBS, ou seja, segue aqui esse bloco de frigoríficos em queda, talvez também pesando nessa conta aqui, essa questão do dólar em queda. Prio 3, depois de resultado, apesar dos bons números, como eu falei mais cedo para vocês, a companhia segue num patamar negativo, mas já existia aí uma prévia bem importante, a expectativa já era positiva para esse resultado, talvez aqui a gente esteja acompanhando apenas uma realização na questão, né, no fator de Prio 3. Olhando lá para fora, Estados Unidos, a gente continua com as bolsas operando em sinais opostos. Primeiro, Dow Jones cai 0,22%. E aí a gente tem S&P 500 também caindo 0,07%. E aí em alta por lá, a gente tem a Bolsa da Tecnologia, Nasdaq, que está subindo 0,33%. Não mudou o cenário do Brent e do WTI, os petróleos continuam em queda. O Brent está caindo, inclusive, 2,84%. E o WTI está caindo 2,45%, com o WTI cotado agora a 88 dólares e 44 centos, como eu falava para vocês mais cedo, né? Muito tempo, a gente já não falava de barril de petróleo cotado, né, a 80, no patamar de 80 dólares, e o Brent está aqui cotado a 94 dólares e 2 centos. E aí, logo, né, na sequência, a gente dessa queda do petróleo, a gente tem acompanhado, claro, muita volatilidade na commodity, mas nessa quinta-feira a Petrobras anunciou, como no início, né, da nossa programação a gente trouxe aqui para vocês, que a Petrobras anunciou mais uma redução, né, no preço do diesel para as distribuidoras. É isso aí, efeito do que a gente tem acompanhado aí na questão da paridade internacional de preço. Agora sim, chegou a hora da gente falar sobre criptomoedas, então está no ar o nosso Crypto News com ele, senhor Gabriel Monteiro. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Crypto News, nosso quadro diário, vocês sabem disso já. Diário aqui no Top News para falar sobre ativos digitais e criptoativos. Fiquem à vontade, mandem as suas perguntas que hoje a gente tem bastante coisa acontecendo. E dona Débora Oliveira, se o mercado por aqui no Brasil tá bem aí, tá com os ganhos altos, tem a ação valorizando 14, 11, um monte de coisa, tudo verdinho, o mercado de criptoativos está bem dividido. A gente vê aqui Perpetual Protocol 12,09% de variação positiva. Perpetual já tinha se destacado ontem e já está no radar aí dos investidores há um bom tempo. No anual ainda está perdendo bastante valor, mas hoje se destaca como uma das maiores valorizações do dia, 12,09% positivo. Litecoin também 2,23%, Mana 1,75% e Sushi 0,70%. Parece que Perpetual aí está ganhando todo esse poder comprador aí do mercado, 12,09%, e o resto do mercado está operando mais ou menos ali, praticamente no 0 a 0 para o mercado de criptoativos. 1,75%, 0,70%, 2,15%, vamos bater um papo aí com a nossa fonte, com o nosso convidado de hoje, justamente para falar sobre isso. Ethereum Classic também, depois de um mês muito bom, a gente começa essa semana aqui, esse mês de agosto, no negativo, 4,13% de variação negativa no dia de hoje, mas também no acumulado da semana está negativo, está realizando aí algum dos ganhos do mês passado, que chegou a subir mais de 150%. Ethereum Classic, depois do anúncio do Demerge, o pessoal que é minerador, grandes mineradores vindo aqui para esse ativo, que é um ativo muito conhecido aí por manter o protocolo original de Ethereum e permitir aí a mineração. Ethereum 1,62% de variação negativa e Bitcoin
1,46% de variação negativa. Uniswap 2,89%, CRO 2,01%, ADA Cardano 0,84%, XRP 0,68%, a AVE 0,50% e 0,45% de Link e Dogecoin bem lá embaixo. Dogecoin, uma das principais meme coins do mercado. A gente sabe aí que o mercado de criptoativos às vezes gosta de uma meme coin. Dogecoin lá com 0,20% de variação negativa. Não tem mais grandes movimentações para esse criptoativo. A gente vem acompanhando aí desde o começo desse criptodiário. Todos os dias a gente dá a cotação de Dogecoin sem muita variação. Hoje no negativo 0,20%. E para falar sobre tudo isso, nós vamos conversar com um dos grandes especialistas de criptoativos do mercado. Seja muito bem-vindo ao nosso Crypto News Diário. Eu agradeço muito por ter aceito o nosso convite e estar aqui presente para discutir esse mercado de hoje, que não está tão animado quanto o mercado de ações brasileiro. Olá, alô, Marwan, me escuta ou não? Sim, e você? Tá maravilhosamente bem. Marwan Kamali, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Crypto News. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu espero que eu esteja falando o seu nome corretamente, que é uma pegadinha. É difícil aqui, mesmo para quem fala de criptoativo o dia inteiro. É um nome bem comum na Bahia, né? Então é um pouco mais difícil para pronunciar, mas tá tudo bem. Boa tarde para você, Gabriel, e todos que estão assistindo o programa em casa. É um prazer estar de volta ao programa com todos vocês hoje. Espero que todos estejam seguros, longe da Covid e mais longe ainda da varíola do macaco, né? Com certeza. A gente vem acompanhando, inclusive aqui na BMC News, trazendo todos os impactos dessas grandes movimentações sanitárias que impactam aí o mercado, não só mercados tradicionais, como o mercado de cripto também, sofrendo às vezes com as questões sanitárias, por conta de juros, inflação. É sempre muito delicado, a gente tenta trazer todos os detalhes aqui para quem está querendo investir. E falando em detalhes, Marwan, eu gostaria até de começar falando sobre este mês de agosto. A gente não vê uma grande valorização. Mês passado pareceu que ia dar uma engatada, a gente viu uns ativos ganhando muito valor desde o começo do mês ali, galgando espaço, retomando alguns dos patamares antes daquelas grandes quedas. A gente está ainda muito distante, tem ativos muito descontados, mas ganhando bastante valor. Já este mês de agosto a gente começa mais contido, depois daquela corrida no final do mês passado por conta da decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Parece que os ativos estão esperando alguma coisa acontecer para ganhar mais valor. Como que você avalia esse começo de mês? É normal para o mês de agosto, para os criptoativos? Como que o mercado normalmente reage a esse mês? E como que você avalia essa primeira semana olhando para o mercado de criptoativos? Olha, Gabriel, tem tantos fatores que estão afetando o preço de todos os criptoativos no mercado. E tempo realmente louco para estar vivo e investir no mercado de cripto. Nós temos muitos tantos para discutir juntos hoje. Nós temos a expansão das NFTs, utilização da cripto no futuro das redes sociais e o metaverso. Nós temos uma grande situação da economia global, inflação que nós estamos sentindo, especialmente em nossos bolsos, né? Eu acredito que o mercado cripto, nessa fase hoje, está em transformação hoje em dia. Queria falar sobre a liquidez, especialmente para as criptomoedas com a maior volume negociado e com a maior capitalização do mercado. Por exemplo, o mais óbvio é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Regulação do mercado, stablecoins, esquemas de dinheiro e fraude, e também, como já mencionei, o crescimento dos NFTs e o metaverso. O mais óbvio é a guerra entre os grupos Ucrânia e Rússia, e os indivíduos que estão movimentando dinheiro de ambos os lados, né? Nós temos grupos que estão tentando fornecer serviços de emergência do lado do Ground Zero, por exemplo. Você tem pessoas de ONGs que estão movendo dinheiro off-ramp, que quer dizer com isso, e pegar qualquer cripto que as pessoas têm e trocá-lo por moeda fiat, o local, Ucrânia, que é chamada de hryvnia. E também, por enquanto, o presidente Zelensky está tentando fazer um acordo, como você já sabe, de fazer parte da zona europeia, que está criando tensões na Europa entre os países como a Turquia, que está tentando fazer parte da zona por anos. E do lado da Rússia,
tem grupos de sociedades russas de elite e oligarcas que estão fazendo transferências on-ramp do rublo russo para o Bitcoin. Por exemplo, depois transferindo para diferentes carteiras de criptos. E, finalmente, movendo esse dinheiro off-ramp de novo, de cripto para os bancos da fachada offshore, para evitar que seus fundos sejam congelados. Então, tem grande volume do mercado hoje em dia que basicamente está no ar. Tem também o lado das notícias que nós estamos vendo do dia a dia, das redes sociais. Hoje nós tivemos um grande anúncio que Elon Musk está sendo desafiado por Mark Zuckerberg e Meta. Eles começaram um projeto piloto para colocar NFTs nos feeds, posts e stories. Também, uma baita conquista para a Meta na onda da NFTs e o metaverso. Para Instagram, seguindo o Twitter e o Dogecoin, que você já mencionou também. Do outro lado, nós temos as exchanges, os grandes exchanges de criptomoeda, como Binance e Coinbase. Mas, especificamente, nas últimas 24 horas, nós vimos que BlackRock, a maior empresa de mutual funds, eles fizeram parceria com Coinbase para oferecer acesso ao Bitcoin para os investidores institucionais, apesar da queda do mercado. E como resultado, o preço do Coinbase no B3 aumentou aproximadamente 14% no B3. E o símbolo, se você quer mostrar para o público, é o BVMF, né? E por isso que estão interessados, claro. C20 e 34, especificamente. Essa é uma notícia especialmente boa para Coinbase, porque eles foram alvo de ações judiciais na semana passada, em conexão a esquemas de dinheiro e fraudes, mesmo com o amado Dogecoin do Elon Musk. E também, do lado da regulação do mercado, nós temos os Estados Unidos e os infiltrados de Washington, que dizem que um grande incentivo para criar um stablecoin e o digital dollar dos Estados Unidos e regular stablecoins este ano. Talvez não vai acontecer, especialmente devido ao colapso de Terra UST. Eu não sei se você lembra disso, Gabriel, um pouco tempo atrás. Mas esses projetos do Do Kwon, que deixou os investidores com seus bolsos vazios e as grandes exchanges com 100 palavras para falar por os clientes. Então, os reguladores financeiros querem tratar os emissores de stablecoins de forma semelhante nos Estados Unidos aos bancos assegurados pelo FDIC, que é apontado para o potencial de novas quedas sem nenhuma ação por tomar em breve. Então, na China, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas eles estão analisando no momento o uso de um Digital Yuan, um stablecoin parecido que eles querem introduzir nos Estados Unidos. Porém, já existe um stablecoin na China, se chama o CNHC. É uma dessas stablecoins que está sendo cada vez mais utilizada para exportadoras e importadoras, especialmente para transações internacionais, com a China, claro. Ela é apoiada 1 a 1 por depósitos offshore de yuan chinês, mantidos por um banco custodiante. Aonde você acha? Você não vai acreditar. Em Singapura, Gabriel. Você acredita nisso? Que incrível, né? Como o mercado cripto ele gera essas situações incríveis. E já que você estava mencionando, Marwan, a questão de stablecoins, uma coisa que é curiosa. A gente vê sempre no mapinha aqui, nosso monitor de mercado, a gente tem Tether, o USDT ali é mais ou menos estável, parelha ao dólar, a gente tem o USDC, a gente tem agora a notícia de a Aave querendo criar uma stablecoin própria, isso movimentando o mercado, até dando uma certa valorização para os ativos de Aave.
Mas a gente tem, por outro lado, essa questão regulatória, o dólar digital, a China se movimentando. A gente tem algumas companhias que já estavam no mercado de ativos estáveis, de stablecoins, como a Terra Luna. Então, assim, é uma zona que está sendo explorada, é uma opção mais segura realmente para os investidores investirem em stablecoins para manter valor? Ou é realmente melhor buscar outros projetos, por exemplo, um Bitcoin ou um Ethereum? Porque o que parece é uma grande crise de identidade, uma grande crise de confiabilidade das stablecoins nesse momento e muitos fatores ameaçando as stablecoins. Como que você avalia isso? E para os investidores que estão em casa, pensando em investir, realmente é uma melhor opção, uma opção mais estável do que outros criptoativos e criptomoedas? Uma boa pergunta. Tem as tradicionais que você já mencionou, o USDC e o Tether. Eu, por exemplo, estou sempre usando o Tether para fazer as transferências de criptomoedas on-ramp e off-ramp. Mas eu acredito que os novos projetos vão dar para o mercado mais estabilização e mais regulação no futuro. Então, eu acredito que isso é uma coisa boa, mas a coisa mais importante para os investidores é analisar a governança dessas criptomoedas, olhando os white papers, analisando devagar e entender os riscos, né? E mais nós vamos ver stablecoins de diferentes países, como El Salvador hoje em dia estão usando o Bitcoin. Mas já tiveram vários problemas quando o preço do Bitcoin desceu bastante, né? Eles não estão olhando do outro lado, né? Então, um risco precisa analisar devagar e eu acredito que os governos mundiais precisam trabalhar juntos para estabelecer um sistema de regulamento internacional para chegar nesse ponto. Mas eu acredito que esse mercado, na infância, eu vou comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria comentar de novo sobre o CNHC, que já está utilizada por centenas de empresas na Ásia, África e América Latina, até aqui no Brasil. Que é a stablecoin criada ali pela China, é isso? Isso, mas não faz parte do governo. Perfeito. É uma stablecoin chinesa utilizada no mercado. Isso, exatamente. Maravilha. E no final de 2021, o volume de transações mensais desse stablecoin em particular atingia 200 milhões de yuan chinês. Isso é incrível. Isso já é uma grande ameaça para o Ocidente. Agora imagina uma criptomoeda digital central pelo governo chinês. A corrida está realmente on nesse momento. E por todas as razões que eu mencionei, e por isso que realmente acredito que o mercado está em transformação. O mercado cripto está praticamente, como já falei, em sua infância. Você tem muitas novas exchanges de cripto aparecendo em vários países internacionalmente e plataformas de negócios de cripto que realmente eles não sabem o que estão fazendo, porque não tem regras estabelecidas para controlar suas operações do dia a dia. Basicamente, as regras e regulamentos estão sendo colocados após de tentativas e erros. E as exchanges e plataformas de cripto devem colocar medidas internas de controle de risco para evitar atividades ilegais, como manipulação do mercado, e outras atividades fraudulentas, né? Basicamente, o que eu queria dizer com isso, Gabriel, e você não pode ensinar um bebê a andar antes que pode aprender a ficar em pé primeiro, né? Com certeza. Então, tem etapas para serem seguidas, né? Exatamente. Precisa de etapas, precisa de infraestrutura, precisa de regras. Senão vai virar Wild West de investimento, como o Pink Sheets era mais que 100 anos atrás. Se você me pergunta como me sinto em relação ao mercado cripto hoje, eu diria que é um ótimo momento real para os hodlers.
e que é sempre um bom momento para os day traders, que estão aproveitando dessa lateralização do mercado nesse momento. É realmente importante porque todos vocês também se mantêm atualizados com as últimas notícias diariamente, para saber quais projetos estão crescendo e por quê. Né? Precisa analisar o que está acontecendo e analisar os white papers para entender a governança dessas criptomoedas e desses stablecoins que estão aparecendo no mercado. Para quem está nos acompanhando, só queria deixar claro, o white paper é como se fosse um currículo da criptomoeda. Ele diz ali para que veio, o que quer fazer, como vai fazer, diz tudo, ele descreve como são feitos os processos dentro do protocolo apresentado. Então é sempre uma boa opção para quem está nos assistindo. Eu quero conhecer um pouco mais sobre o ativo, eu quero tirar minhas dúvidas. Vai no white paper, ele é facilmente acessado na internet. Você tem como saber ali como que é feita a checagem, como funciona o sistema de blockchain, se for um sistema de contratos inteligentes, como são formatados os contratos. Então é uma boa opção aí. É a primeira linha para quem quer aprender sobre o criptoativo e tirar algumas dúvidas, mitigar alguns riscos. Eu acho uma ótima opção, é bacana que você citou o white paper aí como uma ótima opção para quem está nos assistindo e quer descobrir um pouco mais sobre esses ativos. E uma última pergunta aqui, só para eu tirar uma dúvida, porque você mencionou liquidez no mercado de criptoativos. E a gente está no momento, como alguns analistas identificam, como capitulação de mercado. Grandes players, grandes manutedores ali de criptoativos, mineradoras, algumas corretoras, até algumas grandes empresas de tecnologia estão se desfazendo dos seus criptoativos. Acho que o maior exemplo é a Tesla. A Tesla se desfez de 75%, o que foi apresentado, claro, no último balanço trimestral. 75% de todo o seu patrimônio em bitcoins foi desfeito aí pela Tesla. Ou seja, esse 75% foi para o mercado de varejo, ou foi para o resto do mercado. Você ingeriu ali, você injetou certa liquidez no mercado. Outras mineradoras também, para não ter prejuízos nesse momento de inverno cripto, elas estão se desfazendo dos seus ativos. Isso gera um certo aumento de liquidez para o mercado de criptoativos. Como que você avalia o impacto desse aumento de liquidez num mercado como o de criptoativos, que é um mercado muito novo, é um mercado ainda muito incipiente, e quais os possíveis riscos que isso pode gerar, esse aumento repentino de liquidez por causa dessa venda exacerbada aí de criptoativos por um monte de gente? Uma excelente pergunta. Eu acredito que você precisa seguir o dinheiro, saber quem são os grandes players do mercado, especialmente nesse momento. Como já mencionei, BlackRock está investindo grandemente nesse mercado de cripto. E sem esse tipo de apoio e no mercado numa queda, você pode adivinhar que esse momento é um momento perfeito para investir. Há definitivamente negócios que estão sendo feitos por baixo da mesa no mercado cripto. E quanto do BlackRock ou Elon Musk possuiu, ninguém sabe. Mas se ele já vendeu tudo isso de cripto, você acha que ele não vai comprar de novo um dia? Ele está sempre nas redes sociais, no Twitter, comentando sobre as compras e vendas que ele está fazendo publicamente, né? E quando você vai ver grandes players entrando no mercado, é sempre um bom momento do mercado para fazer as compras, com certeza. Maravilha, esse foi o Marwan Kamali, especialista em criptoativos, um grande expert aí do mercado. Marwan, seja muito bem-vindo novamente, claro, ao BMC Crypto News. Agradecemos novamente você ter aceito esse nosso convite, por ter cedido esse tempinho aqui para falar com a gente sobre o mercado, sobre as notícias. Muito obrigado, volte sempre, que a gente gostou muito da participação. Muito obrigado, é um prazer. Obrigado mais uma vez por contar comigo no programa de hoje e nos veremos tudo em breve. Maravilha. Lembrando, o Crypto News é um programa diário, então a gente está sempre conversando com diversos analistas, pessoal relevante aí do mercado, que acompanha o mercado dia a dia. Então, sempre que você tiver alguma dúvida sobre criptoativos, o que está acontecendo no mercado, você viu uma grande valorização ou desvalorização, acompanha aqui o Crypto News sempre às 4h30 da tarde, dentro do Top News, e manda suas perguntas para a gente replicar aqui para o Marwan, para outros especialistas que vão estar nos acompanhando. Marwan, muito obrigado.
E agora nós vamos a um rápido giro de notícias sobre o mercado de criptoativos. A Coinbase, maior corretora de criptoativos dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta uma parceria na área de gestão de portfólios e custódia com a BlackRock. Exatamente isso que nós comentávamos aí com o Maruan, essa parceria da BlackRock com a Coinbase, e é bastante importante aí a gente entender a maior gestora de recursos do mundo com 8,5 trilhões de dólares em ativos. O objetivo é facilitar o acesso de investidores institucionais a ferramentas de negociações envolvendo criptomoedas, particularmente o Bitcoin. Segundo a corretora, os clientes do serviço Aladdin da BlackRock, terão agora acesso direto ao mercado de criptoativos por meio da plataforma Coinbase Prime, de gerenciamento de ativos para clientes institucionais. A plataforma tem 13 mil clientes institucionais. O acordo permitirá aos clientes da BlackRock supervisionar suas exposições a bitcoins paralelamente a posições em ações, títulos de renda fixa e derivativos, entre outros. Isso é muito importante, os grandes players aí entrando efetivamente no mercado de criptoativos. A BlackRock não é a primeira, a gente vem noticiando aqui quase que semanalmente, mensalmente, algum grande player anunciando uma participação dentro do mercado de criptoativos. E com a autoria ainda desconhecida, o ataque hacker a carteiras digitais da rede Solana não foi suficiente para contaminar os negócios com as chamadas altcoins, as criptomoedas menores e alternativas ao Bitcoin e ao Ethereum que seguem negociadas com valorização. Embora ainda não seja possível afirmar qual é a origem do ataque, o cofundador e CEO da Solana Labs, Anatoly Yakovenko, disse no Twitter que o incidente é provavelmente um ataque de supply chain em carteiras que usam o sistema de operação iOS da Apple. A Solana é a sexta maior criptomoeda com 13,9 bilhões de dólares em valor de mercado. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já a gente volta. Lembrando, gente, o Crypto News é um oferecimento, claro, da Bybit para você ter acesso a uma infinidade de ativos digitais, começar a investir efetivamente em criptoativos. É só pegar teu celular, ligar na câmera e escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela para você começar a aplicar esse conhecimento que você adquire aqui todos os dias no Crypto News, adquire ouvindo o pessoal no mercado, lendo alguns textos, lendo algumas análises. Você pode começar a investir efetivamente lá na Bybit. É só escanear o QR Code que está na tela ou clicar no link na descrição deste vídeo. A gente volta daqui a pouco com o Top News, com as notícias de fechamento de mercado, mas o Crypto News vai ficando por aqui. Nós nos vemos amanhã com o fechamento dessa primeira semana do mês de agosto. Tchau, tchau! PMC News. Informação que gera valor. Um dia inteiro, 8 horas de palestras, 6 painéis temáticos, grandes nomes do mercado financeiro. Sara Invest Day, o evento sobre política, economia e investimentos. Troque experiências com quem está há anos no mercado financeiro. Um dia completo de imersão. Dia 20 de agosto de 2022. Sara Invest Day. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano.
Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Pois bem, estamos de volta com o Top News, agora para a gente conversar com o Marcos Cordeiro Pires, que é professor de Economia Política Internacional da Unesp. Olá, professor, uma ótima tarde para o senhor, obrigado por nos receber. Olá, uma ótima tarde, muito obrigado pelo convite e mais uma vez é uma honra participar aqui no BMC. Ô professor, eu acho que não dá para a gente começar por uma outra questão que é essa mais recente sobre essa tensão criada aí com a visita de Nancy Pelosi, aí, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, lá a Taiwan, aí, que despertou a fúria da China, né? Eu queria entender um pouquinho do senhor, por que a região de Taiwan é tão polêmica e delicada aí para a China, né? Ainda mais levando em conta aí a histórica desavença aí do país com os Estados Unidos. Bom, é importante voltar um pouquinho na história, né? 100 anos mais ou menos, porque Taiwan, ela sempre pertenceu à China. O controle de Taiwan foi perdido em 1893, quando a China perdeu uma guerra para o Japão. Então, entre 1893 até 1945, a China Taiwan virou colônia do Japão. Entre 45 e 49 estava integrado ao mesmo território. Só que em 1949 os comunistas ganham a revolução interna contra o Partido Kuomintang, né? E o Partido Kuomintang, liderado pelo Chiang Kai-shek, foge com toda a burocracia da China para Taiwan. E lá estabelece a República da China, que é o nome que tem Taiwan hoje. Taiwan, ou a República da China, ou Formosa, permaneceu no Conselho de Segurança da ONU de 45 até 1971, representando todo o povo chinês. Ocorre que em 1971 houve a substituição, né, do governo de Taiwan, do Kuomintang, pelo governo do Partido Comunista nas Nações Unidas. E desde então, né, os países que firmam um acordo, relações diplomáticas com a China, assumem o princípio de que só existe uma China, né, e que Pequim, né, representa essa única China. E um ponto adicional, em 1979, quando os americanos restabeleceram relações diplomáticas com a China, eles admitiram um princípio de uma única China e se comprometeram a não interferir nos assuntos de Taiwan, exceto na questão da própria defesa, né, cuja lei que garante a defesa de Taiwan pelos americanos data de 1954. Então é um tema bastante complexo, né, que a gente pode desenvolver ao longo da entrevista. Perfeito. Bom, eu queria entender também, porque, olha, o Kremlin disse, né, nessa quarta-feira que esse nível de tensão provocado pela visita, né, da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, não deve ser subestimado, segundo o Kremlin. Como que o senhor analisa essa relação aí da Rússia nessa questão? Olha, da mesma forma que a China não constrange a Rússia no momento da guerra da Ucrânia, né, é importante notar que a Rússia não vai constranger a China para um assunto tão delicado nas relações internacionais como a própria questão de Taiwan. Cabe lembrar, né, que pouco antes da guerra, China e Rússia fizeram uma declaração acerca de uma parceria sem limite. Isso não implica uma aliança militar entre China e Rússia, mas uma grande coordenação entre ambos, né, que ocorre, inclusive, no grupo dos BRICS, do qual o Brasil faz parte. Então, a gente deveria observar essa relação dentro desse contexto. Professor, eu queria entender um pouquinho, na visão do senhor, a China já declarou que pretende restabelecer o território de Taiwan, né? Mas aí parece que numa medida aí muito calculada friamente, digamos assim, né? De que forma esse novo ponto de tensão aí que envolveu a visita da Pelosi lá a Taiwan pode
atrapalhar ou beneficiar os planos da China, aí, na opinião do senhor? Olha, a gente tem que olhar, né, para a história da China e verificar que desde o período de 1949 o país está gradativamente reconstituindo aquilo que era o território que tinha antes, por exemplo, da invasão inglesa no século XIX. Então, por exemplo, em 55 reincorporou o Tibete, que pertenceu ao Império. Em 1997 reincorporou Hong Kong. Em 1999 reincorporou Macau. Então, a perspectiva do chinês não tem prazo, é uma perspectiva de longo prazo para fazer essa reunificação pacífica com Taiwan, né? É claro que ocorre um problema grande em Taiwan, porque enquanto a ilha era administrada pelo partido Kuomintang, né, tanto o governo de Taipei quanto de Beijing reivindicavam, né, a liderança sobre todo o povo chinês. A situação ela muda de patamar quando se forma o Partido Democrático Progressista da atual presidenta, que tenta testar os limites da China com um discurso independentista. E né, por conta, inclusive, dos próprios problemas internos nos Estados Unidos, se tem essa tentativa de dar sinais, né, sinais difusos de apoio a uma eventual independência. Mas é interessante notar que na semana passada, quando ocorreu a videoconferência entre o Xi Jinping e o Joe Biden reafirmou novamente, da mesma forma que ontem o secretário de Estado, Antony Blinken, que não havia mudado o comprometimento do governo americano com relação ao status de Taiwan, né, aderindo, inclusive, o princípio de uma única China. Perfeito. Bom, a corte russa é responsável, né, pelo julgamento da atleta Brittney Griner, né, que declarou, inclusive, hoje que a estrela da Liga Feminina de Basquete Profissional dos Estados Unidos cometeu crimes de porte de drogas e também contrabando. Ela terá que cumprir uma pena de 9 anos de prisão. A atleta de 31 anos é considerada uma das melhores jogadoras, né, de basquete do mundo. Com esse conflito lá na Ucrânia, o julgamento de Griner ganhou também uma dimensão geopolítica, né, com negociações entre Moscou e Washington sobre uma possível troca de prisioneiros que poderia beneficiar a atleta. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos, né, Joe Biden, disse, inclusive, que a detenção da jogadora é injusta. Eu queria entender do ponto de vista do senhor, aí, trazer um pouco essa questão agora já, né, para lá, para a Ucrânia, até que ponto o senhor vê até que ponto isso pode ser realmente aí colocado em jogo ou não, ou seja, ter esse tipo de negociação a essas alturas do campeonato, troca de pessoas ali para fazer o tipo de negociação. Como que o senhor avalia esse nível que se chegou depois de todo esse conflito instaurado lá entre Rússia e Ucrânia? Olha, como diria o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a gente chegou num nível de tensão que a gente não via desde durante a Guerra Fria, ou principalmente a crise dos mísseis. A gente sabe que as grandes potências, elas utilizam qualquer tipo de oportunidade, né, para tirar vantagem ou para fazer negociação. No caso específico da jogadora de basquete, ela foi acusada de um crime que, infelizmente, também seria acusada no Brasil por utilizar canabidiol, né, uma vez que raramente a justiça tem permitido o uso de canabidiol. Porém, foi uma oportunidade, né, para o governo da Rússia, né, de estabelecer dentro da própria legalidade deles, que é proibido, né, a utilização de canabidiol, pegar, né, esse tipo de constrangimento para obter ganhos, né, com troca de prisioneiros de cidadãos russos. Isso aí é uma prática bastante comum, né, ou foi bastante comum durante a Guerra Fria, em que quando se identificava um espião americano num canto, se prendia um espião russo nos Estados Unidos, eles estabeleciam, né, essa questão da barganha política. Vale a pena comentar que dessa questão da barganha política por troca de prisioneiros ocorreu recentemente com a Venezuela.
né, porque, do ponto de vista, a visita de oficiais norte-americanos com o governo de Maduro, né, recentemente, ocorreu justamente para a libertação de executivos da ExxonMobil, né, que estavam detidos na Venezuela. Então, esse tipo de barganha, ele tende a ser cada vez mais constante, né? Da mesma forma, se for observar, por exemplo, mesmo relacionando a questão da China, a executiva da Huawei ficou presa por uma determinação do Departamento de Estado quase que 2 anos no Canadá, né? Então, você teve uma barganha muito grande e a China prendeu algumas pessoas canadenses acusadas de espionagem no país, né? Não sei se foi coincidência ou não, mas no momento em que se cessou a acusação contra a vice-presidente da Huawei, os canadenses também foram libertados. Perfeito, professor. Quero muito agradecer a participação do senhor aqui conosco nessa quinta-feira. Acho que a gente ainda deve voltar a conversar, porque muitos temas aí têm rolado ao mesmo tempo no mundo. Parece que o mundo está de pernas para o ar e não tem prazo para poder voltar, né? Então, professor, muito obrigada mesmo pela participação do senhor. Quero já deixar aqui convite para outras e outras oportunidades, né, pelo seu tempo aqui, estar com a gente, trazer um pouco dessa sua visão e essas aulas que a gente sempre tem aqui quando está batendo papo com o senhor. Valeu, professor. Obrigado pela participação. Eu agradeço o convite, estou à disposição, né? Foi um prazer falar com a audiência do BMC. Obrigada. Um abraço. Um abraço. A gente segue por aqui. Vamos lá, senhor Brosco, falar sobre o tema desses 2 dias aqui para o São Paulo, né? A Faria Lima está com uma carinha um pouco diferente, porque mudou de lugar, parece. O que acontece, gente? De Howard Marks, um dos maiores investidores do mundo, até a empresária digital GK, passando pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Esse foi o primeiro dia aberto aí ao público da Expert XP 2022, uma programação hiper diversificada, e eu estava lá, conferindo tudo, para trazer aqui os detalhes para vocês na reportagem. Confere aí. A Faria Lima está diferente. É que durante esses 2 dias da Expert XP, o coração do mercado financeiro mudou de endereço. Está no Centro de Convenções São Paulo Expo. São escritórios de agentes autônomos, bancos de investimentos, casas de análises, assessores de investimentos, especialistas, investidores, todos reunidos em um só lugar. Quando foi criada em 2011, a Expert XP era voltada apenas para os assessores de investimentos da corretora. Depois, em 2017, o público geral passou a ter acesso também à programação. Mas com a pandemia, os organizadores precisaram transformar o evento em 100% online, aumentando bastante o número de pessoas que acompanharam as 2 últimas edições. A novidade desse ano é que o evento está acontecendo pela primeira vez no modelo híbrido, com transmissão gratuita pelo site oficial da Expert XP. Só que, para quem consegue estar aqui circulando por esses corredores, a experiência é única. Logo na chegada, encontrei o stand da nossa parceira, né? Lógica. E é claro que eu fui atrás de descobrir mais sobre essa novidade da Nelogica para contar para vocês.
além do network dentro da plenária, ainda dá para se atualizar sobre os temas do cenário macroeconômico. O destaque desse primeiro dia ficou para a mesa com Howard Marks, sócio fundador e vice-presidente da maior empresa de private equity do mundo, que disse que no longo prazo o Brasil vai crescer mais rápido do que os Estados Unidos. Durante o bate-papo, o empresário ainda deu estratégias de como proteger seus investimentos do cenário inflacionário. É isso aí. Olha, vai ter mais detalhes aqui do segundo dia da Expert XP, vocês vão acompanhar, porque ainda está rolando por lá. Daqui a pouquinho deve acontecer uma das palestras, aliás, mais esperadas também do evento, da Serena Williams, ela que é tenista, empresária, vai estar falando aí para o público. Então, é bastante interessante poder entender por diversos olhares, né, o momento atual da economia. Isso é muito importante. Bom, comentário, viu? Excelente repórter. Você viu com aquela moça legal, né? Ela, no tal de Débora Oliveira. Você já ouviu falar, né? Excelente reportagem. Parabéns. Obrigada, Bruce. Vamos lá. Vamos para mais um giro de notícias. Falar um pouquinho agora sobre política, gente. Porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele voltou a criticar aquela carta de defesa da democracia e o sistema eleitoral, que tem, né, atualmente já 700 mil assinaturas. E ele chamou essa carta novamente, chamou esse manifesto de cartinha. Durante o evento da Assembleia de Deus do Brasil, nessa quinta-feira, Bolsonaro disse, abre aspas, naquela época ninguém assinou cartinha defendendo a democracia. Agora tem pessoas com cartinhas pela democracia para dizer que eu não sou democrata. Fecha aspas. Essa foi a fala do presidente Jair Bolsonaro durante um evento evangélico em Guarulhos, aqui no estado de São Paulo. E o governo federal editou uma medida provisória publicada no Diário Oficial da União de hoje que aumenta para 40% da remuneração mensal o percentual máximo para a contratação de empréstimos consignados por servidores públicos federais. Segundo a Secretaria-Geral da República, a medida provisória aumenta em 40%, então, a margem aí do crédito de consignações facultativas em folha de pagamento dos servidores, sendo 5% reservados aí exclusivamente para amortização de despesas de cartão de crédito. E o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, enviou, fez um comentário sobre a política de preços da Petrobras e defendeu a prudência para esperar que o preço internacional do petróleo se estabilize. Ele participou, né, da Expert XP, Saxida disse inclusive nessa participação, que preferia não opinar sobre os preços de uma empresa privada e que sempre fala para o presidente Jair Bolsonaro que há coisas que o governo controla e outras não, e tem que ter sabedoria e saber distinguir essas coisas. Saxida argumentou ainda que o aumento dos fluxos de investimentos para o Brasil tende a valorizar o real, reduzindo o preço do petróleo em moeda nacional. O ministro explicou que, se começar a tributar as petroleiras, os investimentos serão reduzidos e o que precisamos agora é justamente o contrário. É isso aí, Débora. E a gente tem informação também de que o ministro Barroso ele prorrogou o inquérito aí sobre atos de Bolsonaro durante a pandemia. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho com a Kelly Cali, diretamente lá de Brasília. Kelly já está conosco. Olá, Kelly, uma ótima tarde para você. Opa, Kelly, eu acho que você está mutada. Agora a gente te ouve, pronto, agora tá certo. Ah, tá bem. Então vou dizer de novo. Boa tarde, Broto, boa tarde, Débora, e boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Esse inquérito aí é um outro inquérito que não tem nenhuma relação, viu, Débora, com relação ali àquelas fake news e investigação, enfim, é um outro inquérito sobre os atos ali do presidente Jair Bolsonaro que para alguns grupos sociais, também alguns políticos, né, tiveram uma configuração ali de crime durante o período da pandemia, né, durante a pandemia a gente ficou ali em retenção domiciliar, digamos assim, por um bom tempo, né, a sugestão ali, o pedido, o apelo, na verdade, dos cientistas e sanitaristas, né, epidemiologistas que acompanharam a pandemia ali muito de perto do ponto de vista de análise de dados, reiteraram durante todo o período mais forte ali de que era necessário
realizar, por exemplo, isolamento social, em casa, enfim, né, evitar sair, só sair quem precisasse, evitar que idosos saíssem, que tivessem contato com muitas pessoas, enfim. Então, todas essas precauções tomadas por esses cientistas acabaram sendo colocadas em xeque por alguns posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro, né, que queria que a economia reabrisse, né, só para a gente rememorar e entender o que é esse inquérito. Então ele fazia atos na rua enquanto a gente ainda tinha ondas fortes de Covid-19, né? Então, essas são algumas das razões para que essa ação chegasse ao STF e questionasse ali, colocando esse tipo de atitude do presidente como crime contra a saúde pública, né? Então, esse inquérito estava ali sendo realizado e foi prorrogado pelo ministro, né, a pedido da Procuradoria-Geral da República, né? A Procuradoria-Geral da República, então, pediu para que o inquérito fosse prorrogado por mais 60 dias, né? Se ele não fosse prorrogado, né, agora, o ministro ia decidir se enviava, né, algum tipo de denúncia, encaminhava, enfim, mas agora, com essa decisão, você continua na fase da diligência, que é a fase de investigação, produção de provas, né, enfim. Então, esse momento, essa foi a decisão do ministro com relação a esse inquérito, né? Teve outras decisões também relacionadas aí a notícias crimes, né, de ontem para hoje, mas essa saiu há pouco, né? Então, uma decisão do ministro de que o presidente Jair Bolsonaro continue sendo alvo de investigação agora por mais 60 dias, tá, Fê? Volto com vocês aí no estúdio. Perfeito, Kelly. Bom, ainda fiquei sabendo aqui que Fachin agradeceu Rodrigo Pacheco, né, por pronunciamento em defesa da democracia. Você tem mais detalhes sobre isso, Kelly? Sim. Eu até estou procurando aqui a carta para ler um trecho dela, estava aqui na minha tela e saiu. Então, a gente até trouxe essa informação mais cedo, viu, Débora? Ontem o Rodrigo Pacheco, ele abriu a sessão, reabriu, na verdade, né, a sessão como uma demonstração de retorno dos trabalhos do Senado, depois desse recesso agora durante o mês de julho. E aí, a primeira ação dele, de fato, foi realizar um pronunciamento em defesa da democracia. Eu estou aqui falando com vocês e olhando para o celular só porque eu estou pegando esse discurso, tá? Então, achei. Esse discurso do Pacheco foi feito, então, como eu disse, na sessão de ontem à tarde, né? E ele ocorreu depois que o Pacheco recebeu um grupo de juristas que assinou uma carta ali em defesa do sistema eleitoral, que aí se une a essa carta de que vocês estavam falando agora, né? Comentando a carta em defesa da democracia, que já tem quase 700 mil assinaturas, né? Pois é, então é mais uma carta aí de um grupo de juristas, ou seja, de especialistas, né, do ordenamento jurídico brasileiro, reiterando aí a importância de que as instituições democráticas, elas não deixem, né, que esses discursos tomem proporções e que eles causem ali algum tipo de desordem social, principalmente considerando o período eleitoral, né? Então, o Rodrigo Pacheco fez esse pronunciamento. Tem um momento aqui da carta que ele fala das urnas, né, mas tem outro que eu até separei que ele pediu, pronto, reitero o apelo de pacificação e de contenção de ânimos e o dirijo especialmente aos agentes do Estado e aos candidatos nas eleições que se aproximam, né, o que faz uma nação é um conjunto de valores e aquilo que as une, né. Voltemos, portanto, a discutir ideias, né? Essa foi uma das manifestações do Rodrigo Pacheco, que é conhecido como alguém muito republicano. Então, a carta dele, o pronunciamento dele foi todo nesse sentido ali, de fazer um apelo ao funcionamento pleno das instituições, de acordo com que elas foram criadas para serem, né, dentro do formato com que elas foram criadas para funcionar. Então, ele fez essa sinalização. E o Edson Fachin, que é presidente do TSE, vai deixar a presidência no próximo dia 16, quando o Alexandre de Moraes assume. Ele fez, né, ao final da sessão de hoje do TSE, ele fez esse agradecimento ao Rodrigo Pacheco por essas palavras. Então, o Rodrigo Pacheco é alguém que se posiciona muito mais fortemente, por exemplo, a favor ali da defesa das instituições diante dessas discussões, né, de colocar e relativizar a segurança das urnas, enfim, do que, por exemplo, o Arthur Lira, presidente aqui da Câmara, né? Arthur Lira, de vez em quando, faz alguma ponderação. O Arthur Lira, ano passado, por exemplo, diante de uma insistência muito grande pela PEC do voto impresso, que alguns chamam de PEC do voto auditável, né, enfim, essa PEC já estava, assim, sem mais nenhuma discussão, e aí o presidente Bolsonaro ali insistiu muito, então Arthur Lira trouxe essa PEC aqui, na época, para o plenário, né, e na época ele disse, olha, em outras palavras, claro, ele disse, olha, a gente vai votar essa PEC, se essa PEC não for colocada para frente, ou seja, se ela não vencer, não tiver 308 votos em segundo turno, vamos esquecer essa história, porque ninguém mais vai falar aqui discussão de urnas, né, discussão sobre se as urnas são seguras ou não. Não foi bem isso que aconteceu. A PEC, de fato, foi derrotada, uma vez derrotada, ela é arquivada, não tem como você voltar
para colocar a PEC ali para votar, né? Mas o presidente Bolsonaro e uma ala bolsonarista do seu governo, mais ideológica do que técnica, continua colocando em xeque aí essa discussão sobre a eleição. Então, o discurso do Pacheco não sai muito da órbita que sempre o foi, né? Ele faz ali um discurso público republicano, como eu disse, de defesa das urnas. O Lira prefere o silêncio aliado do presidente Jair Bolsonaro e, por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro continua ali colocando as suas dúvidas com relação ao processo eleitoral que ocorre em outubro próximo, dia 2. É isso, volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Muito obrigado, então, pelas informações aí e até amanhã. Amanhã a gente se fala novamente. Tchau, até amanhã vocês. Até mais, Kelly. Tchau, tchau. É isso aí, Débora. Estamos chegando no finalzinho aí já, né, do Top News. Pois é, mas ainda tem muita coisa para poder acontecer por aqui hoje. Aliás, um dos melhores podcasts da casa, né, o Brusco? Ai de você se disser o contrário. Ai de mim. Ai de você se disser o contrário, gente. O Top News, fechamento do mercado, vai ficando por aqui. Só que hoje, quinta-feira, vocês já sabem, né? Toda quinta-feira, 5h30 da tarde, a gente tem aquele encontro combinadíssimo no Papo de Dinheiro. Olha só, então, né, não dá para poder deixar de ficar aqui, continuar aqui para poder acompanhar a nossa programação no Papo de Dinheiro de hoje. A gente vai, aliás, né, falar um pouco mais sobre essa questão desse mundo dos investimentos. Eu quero muito, antes de qualquer coisa, agradecer a audiência de todos vocês, a repercussão que tem sido, aliás, né, tudo o Papo de Dinheiro. Eu tenho recebido mensagens, o Brusco, da galera quando assiste, vai lá no direct trazer, né, os elogios, a galera tá dizendo que tá muito bom. Eu sou suspeita em falar, né, mas tudo bem. Não, realmente, não é querer puxar a sardinha, não, para o seu lado, Débora, mas o programa a gente aprende muito, o último, inclusive, aí, sobre planejamento financeiro, né, eu achei muito bacana, eu acompanhei e é muito legal, né, porque antes de você pensar em investir, tem toda essa questão de você organizar a casa, fazer um planejamento financeiro, então eu achei que assim, no campo educacional, interessantíssimo. Pois é, então. E aí nesse eu falei com o Rodrigo, eu e a Giovana, claro, né, minha parceirinha aí no Papo de Dinheiro. A gente conversou com o Rodrigo Azevedo, ele que é sócio fundador da GT Capital. A gente falou sobre a diferença entre investir nos bancões, né, e investir com um especialista ou, né, nos bancos de investimento. Qual que é a diferença? Porque às vezes as pessoas quando falam assim, vou fazer algum investimento, ou quando falam em guardar dinheiro, alguma coisa, já pensa, claro, no banco você tem normalmente a sua conta, né, corrente. Mas aí, algo que a gente precisa lembrar, e gente, é o que eu disse no início do podcast, inclusive, nada contra os bancos e tudo mais, são importantíssimos, aliás, né, aí na engrenagem do mundo financeiro, mas tem que entender até que ponto também não vem aquele interesse ali por trás, né? O conflito de interesse. A gente conversou bastante com o Rodrigo Azevedo, ele que, aliás, tem um longo histórico aí da carreira dele em bancos, em um grande banco. Ele vai contar melhor pra gente, a gente bateu esse papo, foi muito legal. A gente precisa ficar sempre atento quando a gente, né, tiver a decisão de investir. Primeiro, antes de tudo, saber até onde vão os conflitos de interesse. Então é sobre isso. Papo de Dinheiro tá chegando aí logo na sequência, e eu e o Brusco vamos nos despedindo aqui de vocês, mas amanhã estamos de volta, né, Brusco? Valeu, pessoal. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. PMC News. Informação que gera valor.